O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixará as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta, do que por 99 justos que não precisem de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos alegria nessa quinta-feira, é quinta-feira de adoração. A igreja no dia de hoje nos convida, a nos aproximar do Senhor na sua Eucaristia, para adorá-lo e reconhecer a grandeza do seu amor para conosco. Nós temos também a oportunidade de poder celebrar a Eucaristia nessa quinta-feira e podermos nos alimentar da palavra de Deus. É sempre uma alegria poder acolher a palavra que vai nos ensinando, vai ampliando a nossa mente, vai nos ajudando a compreender a vontade de Deus. Na palavra de Deus, ela vai aprimorando o nosso coração, vai nos ajudando, a descobrir qual é de fato a vontade de Deus para a nossa vida. À medida em que nós vamos nos aproximando da palavra e deixando a palavra de Deus entrar em nosso coração, nós vamos sentindo o efeito de transformação que ela vai produzindo em nós. A palavra, ela tem esse poder de transformar a nossa vida, de aprimorar a nossa vida. Hoje nós escutamos na leitura do Evangelho um confronto de Jesus com o grupo dos fariseus e dos mestres da lei. Esses dois grupos se opunham, à postura de Jesus, aquilo que Jesus de fato aplicava na construção da sua missão. E esse confronto de hoje dos fariseus e mestres da lei com Jesus tem como fundamento a possibilidade que Jesus dava a cada pessoa de aproximar-se da misericórdia de Deus. A desconfiança dos fariseus e dos mestres é porque Jesus se relaciona com todas as pessoas, inclusive os publicanos e pecadores. E eles não aceitam de maneira nenhuma que Jesus tenha uma relação direta e aberta com essas pessoas. E quando eles se posicionam contrário à postura de Jesus, na verdade, eles estão se contrapondo àquilo que o próprio Deus deseja realizar na vida de todo ser humano. Jesus
em nome de Deus, no anúncio do reino, estabeleceu isso de maneira muito clara. O Senhor quer que todos nós nos salvamos. Então todos nós temos o direito de nos aproximar da graça de Deus. Todos nós temos o direito de beber na fonte viva do coração misericordioso de Deus. E Jesus veio para trazer vida, para restaurar, e de maneira muito particular, aqueles que precisavam ser restaurados. Em alguns momentos Jesus diz: olha, eu vim para os doentes, porque os que estão bons não precisam de médico. Se nós estamos sem nenhuma enfermidade, nós não vamos ao médico. Nós não buscamos o médico apenas porque queremos ir, mas nós buscamos o médico quando há sintomas de enfermidade em nós. Então o doente precisa de cuidado, e é isso que Jesus hoje no Evangelho deixa muito claro para os fariseus, quando ele conta, algumas parábolas. Quando ele usa alguns sinais para demonstrar, que Deus acolhe a todos e ele não faz acepção de ninguém. Ele não fecha a porta, mas a porta está aberta para todos aqueles que desejam livremente entrar, ter acesso à misericórdia. E o coração de Deus pode, porque a porta está completamente aberta. E Jesus inicialmente usa imagens muito próprias da cultura de Israel, como por exemplo o pastor que quando perde a ovelha deixa as 99 no redil e vai atrás daquela que se perdeu. Ele conta a imagem da mulher que perdeu a sua moeda e ela vai procurar, ela vai varrer a casa para procurar, e quando encontra fica feliz. Então Jesus aproveita esse momento para dizer aos fariseus que a maneira deles pensarem está completamente errada, de que eles estão deixando de exercer algo que é muito importante para aqueles que são religiosos, que é o exercício da misericórdia de Deus. E depois Jesus lembra de uma maneira tão clara e profunda aos fariseus que nós não temos o direito de julgar as pessoas, não nos é dado esse poder de julgar, e nós louvamos a Deus porque o único poder que Ele nos deu foi o poder de sermos misericordiosos. O único poder que o Senhor nos deu é o poder de perdoar. Julgamento com a experiência de fé cristã não comunga. O cristão tem tudo a ver com perdão, mas não há nada a ver com o julgamento. Então Jesus está dizendo também para nós, ele aproveita esse momento para estabelecer critérios importantes para a espiritualidade cristã. Então ele está dizendo que nós devemos ter sempre um olhar e um coração misericordioso, e o grande exercício da nossa consciência é não permitir que o julgamento se apodere de nós. Qualquer julgamento que nós fazemos, seja em relação a que for, vai ser sempre um julgamento incompleto, porque nós não conhecemos o que passa no coração humano. Então quando a gente julga alguém apenas olhando a sua autoimagem, é um julgamento imperfeito, é um julgamento incompleto, porque nem sempre o nosso olhar revela o que de fato é, nem tudo aquilo que a gente vê é real, nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. Então nós precisamos ter muito cuidado, e Jesus hoje no Evangelho está nos ajudando a entender isso, que nós precisamos nos afastar, do julgamento. Embora a nossa natureza humana seja muito inclinada a isso, às vezes nós julgamos sem dar conta que nós estamos julgando. Esse processo do julgar é tão presente dentro de nós que às vezes nós esquecemos. Nós olhamos e nós fazemos juízos acerca das pessoas. Nós olhamos e nós julgamos apenas pelo olhar. E hoje o Senhor na palavra está nos ajudando a compreender qual é o caminho. O caminho é sempre
o perdão, é sempre a misericórdia. Nós não temos que ter medo uns dos outros, porque a grande preocupação dos fariseus e os mestres da lei hoje é nós que somos religiosos, nós que somos entendidos da lei de Deus e que a trazemos dentro de nós, não podemos nos misturar com todas as pessoas. Então nós não podemos conversar com todas as pessoas, e essa ideia, do ser religioso, se colocando sempre numa condição de melhor do que o outro, foi quebrado e desconstruído por Jesus. O cristão, o missionário e o líder religioso é sempre aquele que tem a capacidade de acolher. É sempre aquele que está com as mãos abertas para abençoar. É sempre aquele que é capaz de olhar e ver muito além do erro que está sobre nós. Porque nós precisamos entender uma coisa que é muito importante: nós somos muito mais do que os nossos erros, nós somos muito mais do que os rótulos que nós trazemos. E quando o Senhor olha, Ele não olha para o rótulo. É isso que Jesus está dizendo nessa noite para nós. Ele não olha para o rótulo. Por isso que Jesus tem sempre uma atitude de misericórdia, porque quando Ele olha, Ele enxerga um coração, e um coração ferido, e o coração ferido precisa ser cuidado, precisa ser tratado, o doente precisa ser medicado. Se nós nos distanciamos e se nós fazemos pouca conta, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos tirando a nossa missão e excluindo a missão de sermos misericordiosos. A grande ferida no coração dos fariseus, quando se deparava com a postura de Jesus, é porque havia um incômodo muito grande. Porque Jesus mexeu com as estruturas, não foi apenas das pessoas que foram atingidas pela sua missão. Não, Jesus mexeu com a estrutura de maneira bem particular das autoridades, tanto políticas como religiosas do seu tempo. Jesus desconstruiu muitas ideias equivocadas. Jesus abriu portas que estavam fechadas. Jesus quebrou cadeados de portões que impediam das pessoas terem acesso à graça de Deus. E nós cristãos, nós não podemos tirar o olhar de Jesus. Se nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós corremos o risco de cair na mesma tentação dos fariseus e achar, porque nós somos religiosos, nós somos mais perfeitos e melhores do que os outros, e por conta disso nós não podemos nos misturar com certas pessoas. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de ser cristãos para sermos judeus, porque a essência do judaísmo é a lei. A coluna do judaísmo é a lei, é a letra, é a legalidade, é o preceito, é a doutrina. Mas a essência do cristianismo é a misericórdia, é o amor, é a ternura e a sensibilidade. Quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós corremos o risco de ficarmos muito presos nos conceitos, nos preceitos e nas fórmulas, naquilo que a gente diz pode e não pode. O que não pode é deixarmos de exercer a misericórdia como cristãos. Não podemos nunca perder de vista isso. Olhar para Jesus vai nos dar todos os elementos necessários para termos compaixão, porque se tem uma coisa que salva, chama-se misericórdia. Se tem uma coisa que transforma, chama-se amor. Nem sempre a lei transforma as pessoas. Por exemplo, alguém que incorreu numa culpa grave, que foi julgado e foi para o presídio, o presídio funciona como uma punição, joga lá dentro e ele vai sair uma outra pessoa transformada. Mas nem sempre é isso que acontece. As pessoas que saem desses lugares, elas saem muito mais piores do que entraram. Porque lei não transforma, quem transforma é o amor.
Quem cura é a misericórdia. Quem reconstrói a nossa vida é a capacidade que eu tenho de ajudar o outro. Que sentido teria a nossa existência se não for para ser útil ao outro? Que sentido teria a minha vida? Que sentido teria a minha existência? Que sentido teria passar por esse mundo sem me sentir útil ao outro, sem me sentir parte do outro? E é isso que Jesus está ensinando hoje no Evangelho para nós. Ele está nos ensinando a ser útil, a nos sentirmos capazes de sermos sinais de transformação na vida do outro. Às vezes com apenas uma atenção que a gente dá a alguém, a gente muda a vida dela. Apenas com um abraço, apenas com uma escuta, eu sou capaz de transformar a vida do outro. Quando eu possibilito o outro de ter sua vida renovada e resgatada, eu estou usando de misericórdia. Mas todas as vezes que eu, quando olho para alguém, sou capaz apenas de ver as suas misérias e por causa disso eu tenho medo de estar com ela, eu estou deixando de ser Cristo na vida dessas pessoas. Porque Jesus não mudou o seu percurso porque os fariseus estavam falando mal dele. Jesus não deixou de estar com os publicanos. Jesus não deixou de se misturar com os pecadores, com as pessoas que eram tidas impuras. Jesus não deixou de se misturar com essas pessoas porque as autoridades religiosas de sua época estavam criticando. Não. Quanto mais eles faziam, mais Jesus encontrava fundamento para estar com o outro. Às vezes nós precisamos aplicar isso em nossa vida. Quantas vezes nós queremos nos excluir da vida do outro porque descobrimos que o outro tem situações de vida que ainda não foram resolvidas. E é exatamente aí onde entra a nossa participação. É quando eu entro na vida do outro que eu dou possibilidade a ele de mudar. O ouro brilha, tem um poder reluzente e extraordinário. Mas o ouro só é capaz de brilhar porque antes teve alguém que se dispôs a lapidá-lo, a tirar do lugar escuro onde ele estava, de arrancá-lo das profundezas da terra. Existem também brilhos em nós, que a nossa história foi apagando, mas esse brilho existe. E às vezes, para que volte a reluzir, a gente precisa lapidar. Então eu preciso do outro e o outro precisa de mim. É essa parceria, é essa reciprocidade que transforma a nossa vida. Mas Jesus nos dá um sinal muito claro de como tudo isso começa. O primeiro passo é ser capaz de amar em qualquer circunstância. O amor não pode ser anulado. Eu não posso deixar de amar o outro porque ele errou. Porque eu não amo os erros, eu amo a pessoa. A gente precisa, antes de tudo, aprender a amar a pessoa e não os rótulos que ela traz. Se nós formos amar os rótulos, nós vamos deixar de amar muita gente, inclusive aqueles que estão conosco dentro de casa. Hoje guarde no seu coração. Se tem alguém que precisa ser transformado, se tem alguém na tua casa que precisa de uma reconstrução de vida, não são com suas palavras, nem com seus sermões, nem com suas brigas que isso vai acontecer. Isso vai acontecer a partir do momento que você for capaz de amar essa pessoa, porque o amor transforma, o amor muda. Só o amor transforma, só o amor muda. No dia em que nós entendermos isso, nós vamos reconstruir muitos vínculos que foram desfeitos, muitos laços que foram cortados, porque o desamor afasta,
O desamor destrói. O desamor nos separa, mas o amor nos une. O amor nos une. Guarde no seu coração essa palavra que o Senhor nos trouxe. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.